Deus abençoe a sua companhia. Deus abençoe a sua presença neste culto. É muito bom estar na casa de Deus, é o melhor lugar. Quando eu estava no seminário, nós tínhamos uma colega que contou que o pai dela era crente, eles cresceram na igreja, todos os filhos e a família, e o pai dela teve um AVC. Então, na hora que a família saía para a igreja, ele não ia. Um AVC. E ele ficava chorando, porque ele não podia ir à igreja. Aí, a esposa dele falava, mas não fica assim não. Mas eu queria estar indo à igreja, eu queria estar no culto, eu queria estar ouvindo. Não, mas você agora não pode, você está doente. E ela disse assim, você sempre frequentou a igreja, você sempre foi colaborador, você sempre ia aos cultos. E ele chorando falava assim, mas algumas vezes eu podia ter ido e eu não fui. Essa moça, nossa colega no seminário, contou isso do pai dela. Porque algum dia que ele poderia ter ido, ele não foi. Estava chorando por causa disso. Então, nós estamos rindo, porque estamos aqui. Os irmãos começaram o estudo das parábolas. Vamos seguir a revista. Nós temos usado a revista. Quando a gente tem a revista, a gente não precisa publicar a folha, porque o conteúdo está na revista. Eu aqui anotei algumas coisas para comentar, mas esse estudo precisa ser amparado pela leitura diária dos textos e pelo estudo da passagem. Se nós quisermos aprender com profundidade, temos que fazer isso. Nós precisamos ler. Então, hoje não tem a folha porque não é preciso, os irmãos têm a revista. Eu quero começar com um desafio. A Iracema colocou aqui, reflexão não é reflexão. É um desafio. A gente vai ter um grupo depois nas classes? Sim. Tá bom. Então, na classe, você vai fazer o seguinte exercício. Aí você anota aí na capa da sua revista, tá bom? Se você estivesse entre os discípulos de Jesus, recebendo o conteúdo da parábola do semeador, qual seria o entendimento acrescentado à sua vida? Vamos supor então que nós somos discípulos, estamos juntos, e Jesus está falando a parábola para nós. Qual seria o impacto na nossa vida? O que isso faria com a gente? Porque o ensino é sempre visando mudanças, né? Condutas. Então, se você estivesse entre os discípulos de Jesus, recebendo o conteúdo da parábola do semeador, qual seria o entendimento acrescentado à sua vida? Porque cada vez que nós aprendemos alguma coisa, algum entendimento é acrescentado. Qual seria ele? Bom? Então discutam isso aí. Vamos lá. Quem eram os ouvintes da parábola? 2 grupos de ouvintes. Os discípulos de Jesus que estavam em treinamento. Estava sendo iniciada a presença do reino de Deus. Essas parábolas são parábolas do reino. Parábolas para explicar o reino de Deus. E Jesus estava treinando os discípulos para proclamarem o reino. Proclamarem a mensagem do reino. Ele estava treinando discípulos. E nesse contexto aí, havia os discípulos, né, perto de Jesus, e a multidão. Jesus estava morando em algum lugar na beira do mar, na beira da praia, no mar da Galileia. E aqui consta que Jesus de manhã se levantou e se assentou à beira da praia. Uma pedra, talvez Jesus ficou sentado ali, na beira do mar, ali sentado naquela pedra. E ele estava conversando com seus discípulos, o pessoal
Vinha chegando. Porque o povo naquela época gostava de aprender. Então, mas a pessoa saiu da Galileia para ir à Judéia, para aprender, porque eles queriam saber do reino. Então, se alguém tinha uma palavra, eu quero ir lá para saber o que é. Porque eles esperavam o reino e não tinham ideia do que era. Então, a multidão vem. Então, são dois grupos de ouvintes. Os discípulos em treinamento e a multidão. O que Jesus queria dizer para aquela multidão é o seguinte: vocês estão à procura do reino de Deus. O reino está chegando. Mas tem o seguinte: a palavra será pregada e nem todas as pessoas desfrutarão dos benefícios desta mensagem. Jesus separa então aquelas pessoas que estavam ali em grupos. São 4 grupos. E nesses grupos havia inadequação. Bom, Jesus estava na Galileia. A Galileia é um local de muita plantação, muitas fazendas de trigo, de cevada, plantações de uva, de azeitona. Então era uma região rica de plantações. Então Jesus vai ensinar, já que aquela era uma região de fazendeiros, de roça, de plantação, Jesus vai usar esse fato para ensinar. Quando Jesus falou do semeador, todo mundo sabia o que era, o que ele fazia, como fazia, e também todo mundo sabia como é que era o solo onde ele semeava. Então Jesus contou a parábola do semeador, e essa parábola do semeador continha lição sobre o aproveitamento do reino. Nem todo mundo que tem acesso ao reino tira o proveito que pode tirar. Jesus disse: eu trago o reino para vocês, mas tem uma coisa, aqui muitos de vocês não vão aproveitar nada. Aproveitar nada. Acontece com a nossa vida cristã. O pessoal vem, mas não aproveitam nada. Pessoas não ouvem a mensagem e não entendem, não tiram proveito. E a maioria não tira proveito. A maioria não tira proveito. E Jesus fala dos que não tiram proveito do reino e de uns poucos que tiram proveito. O semeador que semeia e a semente cai à beira do caminho. Esse vai ter contato com a semente, mas não vai. A semente na beira do caminho é roubada pelas aves. As aves vêm e levam aquela semente. Aquilo ali é o solo infrutífero, porque recebeu a semente e não deu fruto. O evangelho é assim. Pessoas recebem, nunca frutificam. Vivem agarrados aos benefícios do evangelho, mas nunca se identificam. Então é esse fazendeiro que ao plantar, o problema não é dele, né? Ele tem que semear. Eu cresci na roça aqui no Brasil, nos dias de hoje, é assim, a gente não semeia dessa forma. Nós tínhamos uma única planta que era jogada a semente, que era maxixe. Quem conhece maxixe? Então, quando era para semear o maxixe, a gente pegava as sementes branquinhas e saía jogando. Então, o semeador fazia isso. Naquela época, a semente era cevada, trigo, que eram os cereais que ele jogava. Na nossa experiência, por exemplo, milho, você fazia a cova, né, um buraquinho, colava a semente ali e cobria, certo? E deixava lá para crescer. Aqui não se fazia isso, a semente era jogada. Então, há aquelas pessoas cujo comportamento é parecido com um caso em que a semente que ele jogou caiu na beira do caminho. Então a semente ficou exposta. Porque o caminho não tem plantação, não tem vegetação, é a terra batida.
A gente andava pelos caminhos, os irmãos não conhecem isso, mas andava pelos caminhos, pelas roças, pelas fazendas, e tinha os caminhos, e ao lado dos caminhos as plantações. Se a semente cair à beira do caminho, os passarinhos vêm ali procurando e eles comiam. Bom, esse se refere a um grupo que não vai tirar proveito do reino. Isso é muito impressionante, irmãos. Porque hoje em dia as pessoas pensam que todo mundo vai tirar proveito do que Jesus fez. Não vai. Jesus morreu por todos, mas nem todo mundo vai aproveitar esse privilégio. Não vai. Porque Jesus está dizendo para você o seguinte: olha, o reino chegou, mas nem todo mundo vai tirar proveito. A igreja está aqui. Tem vizinhos que adoram essa igreja, gostam dessa igreja. Um dia a gente estava mexendo ali e uma vizinha veio assim preocupada: vocês não vão sair daí não, né? Vocês não vão sair daí não. Eu falei: não, a gente não vai sair. Ah, sim, estava preocupada. Gosto da igreja, gosto da gente. Pois bem, então há esse grupo de pessoas que não vão dar fruto. Quando eu fui para o seminário, depois eu fui ordenado, na minha ordenação eu tive um problema. Por quê? Me perguntaram por que eu queria ser pastor. Eu disse: quando fui para o seminário, minha intenção era ensinar. Eu queria me preparar para ensinar o Evangelho. Mas um pastor não gostou da minha resposta. Porque aquele queria só assim: eu quero batizar, eu quero ensinar isso e aquilo, né? Eu quero liderar. Então, geralmente, o pastor queria ser pastor para ocupar um status. E eu não tinha esse status, eu só queria ensinar. Aí eu ouvi um pastor falando: isso aí, ele é mais um curioso. Ele está aí por curiosidade. Não. O fato é que é preciso ensinar. E para mim era isso. E Jesus era o quê? Era um mestre, ensinador. Jesus era um professor. E estava treinando os seus discípulos para também serem professores. Bom, então, Jesus menciona 3 tipos de solo. Caiu à beira do caminho, não é culpa do semeador. Aqui não tem nenhuma condenação ao semeador. Ele não tem sucesso, mas a culpa não é dele. Ele joga a semente. Se caiu à beira do caminho e as aves comeram, ele não pode ser responsabilizado. Porque ele tem que semear. Tem que semear. Às vezes, a gente olha para uma pessoa e diz: vou falar do Evangelho. Não, pela cara dele, ele não vai aceitar. Não interessa. Joga a semente. Pois bem. E Jesus, então, depois falava de outro grupo que não vai tirar proveito do reino. Deixa eu só fazer uma interrupçãozinha. O nosso professor de pregação, né, que chama de homilética, ele falava assim: enquanto vocês forem pastores pouco experientes, que no nosso caso, nós estávamos lá aprendendo, vocês não devem pregar sobre as parábolas. As parábolas exigem muito preparo para entender. Ele fala assim: vocês vão entender bem os milagres. Comecem pregando sobre os milagres. E as parábolas, no futuro, quando vocês tiverem estudado mais, lido mais, amadurecido mais, vocês vão poder compreendê-las. E aqui, o que Jesus está dizendo é o seguinte: vamos semear e vai dar pouco fruto. É isso. É isso. Não sei, cadê a irmã Bernadette? Está aí, Bernadette? Quantas pessoas eu batizei aqui nessa igreja? Eu batizei aqui mais de 700 pessoas. Foram treinadas, foram aconselhadas, família foi ajudada, os filhos foram ajudados, a escola foi paga para um, para outro, aluguel, isso, aquilo, tudo isso foi feito. Então, pastor Elias, outros batizaram também, outros pastores batizaram. Estou dizendo, eu batizei aqui, em torno de 700 pessoas. Isso é esperado? É esperado que 700 pessoas vieram aqui, deram testemunho e sumiram?
Isso é esperado. É por isso que as parábolas são difíceis, porque algumas delas são pessimistas. Essa é uma parábola pessimista. Eu estou pregando o reino, mas não vem achando que vai ser sopa no mel. Alguns de vocês não vão aprender nada, não vão entender nada, e o reino vai passar aqui e vai embora e vocês vão ficar aí. Pois bem, a semeadura à beira do caminho indica que a mensagem não é compreendida. O ouvinte se torna improdutivo pela ação do maligno. Paulo fala, né, que o espírito do mundo embaça a mente. Embaça. E a pessoa não percebe. Se ela não percebe, ela não entendeu, Satanás tira a semente que foi colocada ali. Ela esquece o sermão, esquece a Bíblia que leu. Porque Satanás levou, porque ela não entendeu. Os irmãos se lembram do eunuco, né, que foi evangelizado por Filipe? O eunuco estava lá lendo o rolo de Isaías. E Filipe se aproxima da carruagem. Era um homem rico da Etiópia. Ele vai numa carruagem e Filipe vê que ele está lendo. A carruagem vai devagarinho. Alguns acham que era um carro de boi, porque o boi anda devagar. Mas Filipe chega perto do carro, vai andando ao lado e olha para dentro do carro e viu um homem lendo o livro de Isaías. Qual a pergunta que ele fez? Você entende o que está lendo? É essa a pergunta. Não perguntou o nome dele, não perguntou o que ele fazia, não perguntou para onde ele ia, para onde ele vinha. A pergunta é essa: você está entendendo? Esse é o problema, irmãos. As pessoas que não se enquadram no reino, essas pessoas não compreenderam. E é normal, essas pessoas que não compreendem, elas existem. Jesus não nega. Vocês vão pregar e tem gente que não vai entender nada. O que o diabo faz? Pega aquela semente que não foi compreendida e ele leva embora. O segundo grupo é daquela semeadura em solo rochoso. O solo rochoso é o seguinte: tem uma rocha, e em cima dessa rocha tem uma terra, pouquinha terra. Mas abaixo daquela camada estreita de terra está a rocha. A semente caiu naquele terreno. Caiu ali. Terreno rochoso. A semente nasce, a semente cresce um pouco, depois morre. Por quê? Porque embaixo daquela terrinha está a rocha. E a raiz só desce um pouco. Os irmãos já devem ter visto muito desses crentes. A raiz desceu só um pouquinho e depois morre. É isso. Mas o que a gente vai fazer? Jesus falou: você não pode fazer nada. Simplesmente a sua condição é essa. No terreno rochoso, a semente nasceu rápido e logo morreu, queimada pelo sol. Por quê? Não tinha raízes. Refere-se às pessoas que não suportam angústias e perseguições. Angústias e perseguições. Muitas pessoas se aceitam o evangelho e depois vão embora porque se aborreceram na igreja. Eu não gosto daquele pastor. Eu não gosto do homem da portaria. Eu não gosto do lanche da igreja. Não piso mais aqui. Tá, isso é normal? Normal. Há uma piadinha que o Francisco... Como é que é o nome daquele ator? Esqueci. Mas ele é um ator conhecido que faz um filme... Hã? Moacir Franco. Ele faz um filmezinho com crianças, certo? Ele interage com crianças. Aí vem uma criança e fala: tio, ele pegou meu pirulito, ele pegou meu picolé. Normal. Ah,
mas ele recebeu o benefício da igreja e foi embora. Normal. E as crianças brigavam, tio, mas ele me empurrou. Normal. Então é assim. Aquele caso, aquela semeadura no solo, normal. Depois vem a semeadura entre espinhos. A pessoa ouve a palavra e entende. Ouve e entende. Mas a semeadura é infrutífera por causa da preocupação deste mundo e pela fascinação das riquezas. Hoje nós vivemos, depois da teologia da prosperidade, nós vivemos esse fascinação das riquezas. As pessoas organizam igrejas para ficarem ricas. Tem um cidadão aí que fala muito, fala como Hitler, é um dos mais ricos do Brasil. Mais rico do Brasil. As pessoas vão lá para o Senado, vão para a Câmara, vão para ficar ricos. Eles não vão prosseguir. Não vão ser frutíferos no reino de Deus, porque estão fascinados pela riqueza, fascinados pelo poder, fascinados pela fama, e não produzem. Existem essas pessoas que são assim. Elas semearam sobre a rocha. A terceira semeadura caiu entre espinhos. A pessoa ouve a palavra e entende, mas se torna infrutífera pela fascinação das riquezas, pela preocupação deste mundo. A quarta semeadura em boa terra. A pessoa ouve a palavra e a compreende e produz frutos. Você ouviu a palavra, entendeu a palavra, está servindo a Jesus. São muitos não, 25%. Porque são 4 campos, só um produz. E produz muito não. Tem um caso que ela produz 100 para 1, outro caso que produziu 30 para 1, 60 para 1, e outro que produziu 20 para 1. Quer dizer, você tem que plantar. Eu plantava uma espiga de milho, plantava a semente de uma espiga de milho, e depois colhia 100. Produtividade máxima. O ideal, irmãos, é que cada crente seja assim. Semeou um, vem 100. Agora tem um outro que semeou um, vem 60. Já diminuiu, mas é normal. E depois vem aquele que semeou, fala, 10, ele semeou 20, 20 ou 30? 20. E, aliás, deu de 1 para 20, ou seja, uma espiga de milho semeada vai dar 20 espigas de milho. É legal, porque, por exemplo, se você planta 10 litros de milho, vezes 100, né, vai dar muito litros de milho. Agora, o que está dizendo aqui? Mesmo a terra boa pode não produzir bastante. Mesmo a terra boa pode produzir só um pouquinho. Pode produzir muito, 100 por 1. E pode ser um pouquinho. Mesmo a terra sendo boa. A terra inadequada não produz nada. Essa terra não produz nada. A terra boa pode produzir muito, mais ou menos, ou pouco. Mas produz. Então Jesus está falando o seguinte: esse povo aqui é isso. Eles sabiam como o semeador fazia. Aquela é uma região de fazendeiros. Todo mundo ali já tinha visto um semeador semeando. Agora, semeou, nós estamos aqui, Jesus falou, estamos aqui começando o reino, vamos semear. Mas entre vocês existem aqueles que não vão dar nada, não vão produzir nada. Você vai sugar a fertilidade do solo. O solo é fértil, a planta suga a fertilidade e não produz nada. Entendeu? Como é que é? Muitos dos meus colegas, boa parte dos meus colegas do seminário, já morreram. Quando nós saímos do seminário, alguns foram ordenados pelo seu brilho, que as pessoas iam no seminário pesquisar aqueles que agradavam mais e depois convidavam. Modéstia à parte, eu recebi 3 convites. 3 convites. Gostavam de mim.
E eu gostava deles, também gostava deles. E a gente estava ali no seminário, o aluno mais brilhante, o reitor do seminário falou assim, quando ele pregou, esse rapaz pregou, ele na capela do seminário. Todos os alunos e todos os professores, inclusive o diretor. Doutor Sorém, doutor em teologia, mestre nisso, mestre naquilo, pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Uma igreja que é referência. E quando aquele colega pregou, terminou de pregar, o reitor, o diretor falou, esse pode ser o meu substituto. Esse moço foi ordenado numa grande igreja em Goiás, mas se aborreceu dentro de 3, 4 meses, se aborreceu com a liderança e saiu e nunca mais pisou na igreja. Então, aquela terra boa que produzia muito profundo, mas problemas que surgiram interromperam. Então, eu estou enfatizando isso, como eu falei, as parábolas são difíceis de serem entendidas. O que Jesus está dizendo é o seguinte, o reino chegou, nós estamos anunciando, falando para a multidão. A parábola do semeador não foi dirigida aos discípulos. Ele explicou para os discípulos, porque os discípulos poderiam aplicar aquela parábola, mas não era para eles. Essa é uma coisa importante no estudo das parábolas, saber para quem foi dirigido. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, aquela parábola não é sobre prostitutas, não é sobre dinheiro, aquela parábola não é sobre comida de porcos, aquela palavra é sobre um pai amoroso ao extremo. Sobre um pai amoroso. Não é sobre dinheiro, não é sobre fazendas, não é sobre obediência, é sobre um pai amoroso. Se nós não entendermos isso, nós vamos fazer, uma vez eu li que 5 pregadores, um estudioso pegou 5 sermões de 5 pregadores diferentes sobre o filho pródigo. E estudou esses sermões. 5 sermões, inclusive de Spurgeon, de gente famosa. E cada um tratou de um assunto. E ninguém tratou do assunto que é a parábola. Um pai que ama extremamente. Essa é para isso. É isso. Não é sobre prostituta, não é sobre gastar dinheiro. Mas é sobre um pai amoroso. Isso para quem foi contado? Para os fariseus. Quem era o grupo-alvo? Os fariseus. Porque eles não amavam as pessoas. E Jesus contou para eles. Então, quando estudarmos as palavras, temos que saber para quem foi que Jesus falou. Jesus falou para todo mundo, para a multidão. Não falou para os discípulos. Vocês estão em treinamento, fica aí. Agora, esse povo aqui, eles estão aqui todos achando que eles vão assumir o reino, e o reino seria tomar de Roma o poderio e tirar todo o Império Romano, que o Messias iria reinar, tomar conta do Império Romano. Era isso que eles pensavam. E Jesus falou que aquelas pessoas que não entendiam o reino, isso é muito importante. Há muitos crentes que até hoje não entendem o que é a igreja, para que é a igreja. Não entendem por que se prega, para que se prega. Não entendem. E aí o que acontece? A frutificação é baixa. Bom, mesmo em solo fértil, a frutificação pode não ser plenamente gratificante. Gratificante. A parábola é um discurso de linguagem.
É um recurso de linguagem. Parábola não é metáfora. Parábola não é alegoria. Alegoria, eu coloco uma coisa ali, na alegoria eu coloco uma coisa ali e dou um significado. Aquilo eu coloquei. Vamos supor, eu sou um empresário. Um empresário. E coloco no meu escritório uma foto de um lobo. A pergunta é, o que significa esse lobo? Só ele sabe, porque ele colocou a foto. Aí eu pergunto a ele, o que significa aquilo ali? Aquilo ali significa respeito. Porque os lobos têm uma família onde o mais velho é respeitado. Vocês não sabiam disso? Os lobos têm a família mais parecida com a família humana. Tem um líder que comanda, tem privilégios por causa dos riscos. Tem uma família de 5 ou 6 pessoas, 5 ou 6 membros. Não existe, eu falei outro dia lá, Iracema estava lá, sobre a família mosaico, um emaranhado. Os lobos têm uma família pequena. Eles não têm uma família de 200 lobos. Meia dúzia dá para a gente cuidar. Bom, aí o chefe diz, isso aqui representa o respeito. Bom, aí outro, coloco no meu escritório aquela foto de um lobo. Aí eu vou dar um significado para mim. Isso é alegoria. Aquilo ali significa para mim a luta pela vida. Os lobos, eles são terríveis porque senão eles morreriam, acabariam a espécie. Então o lobo representa. Então, o lobo poderia representar o agressivo, o marido agressivo. Não, a mulher coloca lá no seu consultório um lobo. Aquele ali é meu marido. Isso se chama alegoria. Então, alegorias. As palavras não são alegoria. E nem são metáforas. São histórias fáceis de compreender, colocadas ao lado de verdades difíceis, e essa parábola vai iluminar aquela verdade. Eu fiz uma vez um trabalho sobre o rico Lázaro e coloquei como título Parábola Luminar da Verdade. Ela ilumina a verdade. Pega-se uma coisa fácil, mas pensamentos fáceis, e colocamos ao lado de verdades profundas. E colocamos a palavra parábola significa colocar ao lado. Parar é ao lado. Balo é do verbo jogar ou colocar ao lado. Parábola é isso. Você tem verdades que aquelas pessoas não iam compreender o que estava acontecendo, porque todo mundo ali queria o reino. Mas Jesus falou para ele, olha, não é isso não, não é isso não. Alguns sementes produzem, outras não produzem. Alguns vão se adaptar ao reino, outras não. E assim aconteceu com Jesus. No final ficou um grupinho de nada. Porque não permaneceram, não frutificaram. Ok? Queridos, alguém tem uma palavra? Alguém tem uma pergunta? Do contrário, eu vou encerrar. Pastor, o senhor falou lá da semeadora, e esses pastores que pregam a palavra de Deus também, eles estão muito semeia a palavra, né, pastor? Tem nessas igrejas hoje em dia também. Parece o quê? A mentira. Irmãos, o apóstolo Pedro, Jesus, Paulo, falou, muitos entrarão no meio do rebanho e ali se tornarão poderosos. É natural. Irmão, Jesus falou tanto de falsos profetas, por que a gente não acha eles? Porque não achamos os falsos profetas. Onde eles estão? Jesus falou que estão assim, por que a gente não enxerga? Entendeu? Eles estão aí. Porque se Jesus falou, muitos falsos profetas virão. Então eles vieram. Estão vindo. Muitos. Agora, se muitos falsos profetas vieram, eles estão aí. Quem identifica? Eu identifico falsos profetas. Eu identifico.
Você também identifica. Os sábios judeus diziam o seguinte, vejam bem o que os sábios judeus diziam. Se algum profeta ficar rico, é falso profeta. Profetizou durante 20 anos, no fim de 20 anos ele tem rico, sabe, tem que fazer falso profeta. Então, Jesus foi, essa é uma parábola pessimista, irmãos. Porque só 25% vão ser produtivos. É uma passagem pessimista. Agora, a mensagem pessimista era necessária. E é uma questão de honestidade. Porque o que eles queriam do reino era coisa que o reino não ia dar. Então Jesus foi sincero com eles. O reino dos céus é semelhante a esse semeador que semeou, e só deu esse pouquinho. Okay? Certo, irmão? Eles estão aí. Os lobos devoradores estão aí. Eles vêm camuflados de ovelha. Você, pessoas que falam aí com pretensão religiosa, aquelas pessoas que têm alguns fazem estudo para serem atores. Alguns são atores, são treinados para representar. Isso é representação, irmãos. Isso é um ato de um ator, ele é treinado para isso. Esses pastores que falam na televisão, que você vê com aquele discurso, todos eles foram treinados. Eles viram fitas, viram filmes do seu líder. Encarnaram até a tonalidade da voz do mesmo líder. Se você ouve um certo fulano lá, um certo pastor, é a mesma voz do bispo Macedo. A voz do bispo Macedo. Então aquilo é treinamento. E Jesus falou, é normal? É normal. Normal. Obrigado, meus queridos.